aí a gente entra no evento 2, que é o evento principal do nosso estudo de hoje, que é o Evangelho do Reino. A princípio eu até pensei em fazer um estudo específico só sobre o Evangelho do Reino. Nem introduzir essa primeira parte de tão importante que é a mensagem do Evangelho do Reino. Só que como nós estamos fazendo uma série e essa mensagem do Evangelho do Reino, ela faz parte da série, então eu falei, não, eu não vou desmembrar. Talvez no futuro eu possa até fazer um recorte e separar o estudo para ter uma parte separada, mas eu não vou desmembrar por quê? Porque o que nós estamos tentando compreender aqui é justamente a cronologia dos eventos e como que Yeshua agia, reagia em relação àquele momento que ele estava vivendo. Então não adianta a gente simplesmente querer fazer um estudo sobre o Evangelho do Reino, ignorando qual o momento na história, no tempo do ministério de Yeshua, que ele começou a dar ênfase a esse ministério, a essa mensagem. Porque isso também é importante e nos ajuda a compreender todo o contexto daquilo que Yeshua vivia. Então a gente vai começar aqui o estudo do Evangelho do Reino por Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17. E Mateus nos diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como nós ouvimos na semana passada, durante a pregação de Yeshua no templo, durante a festa de Pentecoste, Yeshua já havia se referido a João no passado. Quando ele falou do ministério do João e da pessoa de João e do tempo em que João teve para poder transmitir a mensagem para o povo, Yeshua já se refere a ele como algo que havia terminado. Por que ele se refere a ele como algo que havia terminado? Porque quando ele desce da Galileia para celebrar a festa de Shavuot, a festa de Pentecoste, em obediência ao mandamento de Deus, ele então é informado que Herodes havia colocado João na prisão. Então esse tipo de informação é que nos ajuda a criar esse vínculo entre os textos de Lucas, de Mateus, de Marcos, de João, a intercalar esses textos de maneira que a gente possa ler de forma cronológica. A gente vê lá que em Lucas já se falava que ele foi para Nazaré, de Nazaré ele foi para Cafarnaum, e aí quando a gente vai lendo esses detalhes nos ajudam a compreender que então tá bom, aqui Lucas estava num determinado momento, então aqui a gente vê que Marcos entra com a outra mensagem, ou paralelamente Marcos entra com uma mensagem, ou Mateus entra com a mensagem. Então esses detalhes, apesar de que numa leitura geral a gente acaba ignorando, mas elas são importantes. Então, quando ele está na festa de Shavuot, ele já se refere a João como passado. Por quê? Porque agora ele estava em prisão e ele não tinha mais como cumprir o ministério dele. Na verdade, ele já havia cumprido o seu papel e agora caberia a Yeshua a dar continuidade àquilo que João havia falado. Aqui Mateus narra exatamente sua ida para a Galileia após a festa e posteriormente, após passar por Nazaré e ser expulso de lá correndo risco de morte, ele se muda para Cafarnaum. Uma curiosidade que vale a pena comentar aqui é que, segundo a teoria de Eusébio, aquela teoria dos 3 anos e meio de ministério, segundo Eusébio, é só quando João é preso é que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas começam a narrar a vida de Yeshua. E ele mesmo admite que esses evangelhos narram a vida de Yeshua, o ministério de Yeshua, por pouco mais de 1 ano. Só que, segundo a teoria que ele criou para defender os 3 anos e meio de ministério, ele fala que João havia narrado 2 anos antes. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu até agora, né, do evangelho de João, que é pouquíssima coisa, né, ele curou ali, ele fez um milagre em Caná da Galileia, ele curou o filho do nobre de Cafarnaum, ele passou 2 dias na Samaria e
Segundo a teoria criada por Eusébio, isso é 2 anos de ministério de Yeshua. Então, ele praticamente não tinha o grupo de discípulos formados. Como nós vamos ver até mesmo num texto posterior aqui, provavelmente daqui a algumas semanas, aqueles que ele havia convidado para segui-lo haviam voltado a pescar, né? Então ele ficou praticamente 2 anos sozinho, sem ninguém, fez um ou outro milagre, fez 2 mensagens com alguma importância e nada mais do que isso durante 2 anos. Ou seja, nós não sabemos praticamente nada de 2 anos, do período em que ele é batizado até esse período agora. Então isso mostra mais uma vez o quão desconectada com a realidade é essa teoria dos 3 anos e meio. Mas é importante que a gente tenha ela em mente, porque para aqueles que se apegam a essa teoria de 3 anos e meio, é importante a gente entender que é aqui que Yeshua ele vai estar pregando o evangelho do reino, e isso é importante dentro do contexto daquilo que a gente vai entender do que é este evangelho. Qual é a mensagem deste evangelho? Né? Porque por 2 anos Yeshua está pregando esse evangelho. E aí quando chega aqui, o texto fala que então ele estava pregando em paralelo com João, né? Mas daqui em diante isso passa a ser algo que pertence unicamente a ele, porque João é colocado na prisão. Então, para aqueles que defendem 3 anos e meio, ele ficou 2 anos pregando essa mensagem que nós vamos estar começando a entender ela hoje. Após nos informar que Jesus havia se mudado para Cafarnaum, Mateus então nos diz que Jesus então pregava a mensagem do arrependimento que João havia iniciado. Jesus, portanto, dá continuidade àquilo que João iniciou. E esse é o significado do preparar o caminho para o Senhor. Né? A gente já fez um estudo específico a respeito do ministério de João. E João ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ministério de João ele foi a preparação para o ministério de Jesus. E que Jesus deu continuidade àquilo que João começou. A mensagem de ambos é a mesma. A diferença é que João veio batizar com água e Yeshua veio batizar com o Espírito. A gente já tratou disso também nos episódios anteriores. Mas a mensagem é exatamente a mesma, que é arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem que João pregou e essa é a mensagem que Yeshua pregou. E aí a gente chega em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então Marcos ele acrescenta uma informação aqui que Mateus não nos trouxe, citando a mesma situação. A gente pode ver aqui que o paralelo entre a mensagem de Marcos e a mensagem de Mateus é exatamente a mesma. Ele sobe para Galileia e ele começa a pregar, ele fica sabendo que João foi preso, ele sobe para Galileia e começa a pregar a mensagem. Nós sabemos que ele já estava pregando essa mensagem anteriormente, né? Mas no caso aqui o que eles estão querendo dizer é o seguinte: após a prisão de João, aí é com ele, agora é só com ele. Não que ele só começou a pregar agora, porque essa é a mensagem que ele pregou durante todo o seu ministério. Então ele já estava pregando, mas da agora para frente é com ele, porque não tem João mais. É isso que o texto está querendo dizer. O que João acrescenta aqui é que ele veio pregar o evangelho do reino. Essa palavra evangelho do reino ela é muito importante a gente compreender ela, porque o próprio Jesus ele nos disse que este evangelho é o evangelho que tem que ser pregado até o tempo do fim. Em Mateus capítulo 24, 14, Yeshua nos diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se esse é o evangelho que Jesus pregava e é o que nós devemos pregar, então nós devemos procurar compreender com exatidão o que esse evangelho nos diz, qual é a mensagem desse evangelho, para que nós sejamos capazes de cumprir a nossa missão, de servir ao nosso mestre, de servir ao nosso Salvador, naquilo que ele espera de nós, que é anunciar o evangelho do reino até o fim.
E se nós cumprirmos esse papel, então nós ouviremos aquela mensagem: servo bom e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Né? Aquela parábola onde o mestre sai, deixa os seus servos responsáveis em cumprir uma função, e quando ele retorna, aquele servo que é fiel em cumprir aquilo que ele foi responsabilizado de fazer, o Senhor vai ter prazer em recebê-lo. Mas aquele servo que foi infiel e que não cumpriu o seu papel, ele vai sofrer as consequências disso. Então, se a ordem que nós temos do nosso Senhor é que o evangelho do reino seja pregado até o fim, é importante que nós saibamos o que é esse evangelho do reino. Né? Que evangelho é esse? Será que nós estamos pregando esse evangelho? Ou será que não? A gente vai começar a descobrir isso hoje. Então, o que é o evangelho do reino? Marcos 1,15, ele dá uma dica. Mas ele não nos diz de maneira completa o que realmente é o evangelho do reino. Mas o que Marcos nos diz aqui no capítulo 1, versículo 15 é o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então lá no verso 14, Marcos diz que ele pregava o evangelho do reino. E qual é a mensagem do evangelho do reino? Versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, tudo bem, eu sei que está relacionado ao arrependimento. Eu sei que está relacionado com a chegada de um reino. Mas isso aqui não é o suficiente para a gente compreender. O que realmente contém nessa mensagem? Era só isso que Jesus falava? Ele andava pelas ruas repetindo essa frase o tempo inteiro? É lógico que não. E a gente vai ver isso durante os estudos que virão, durante o resto da nossa análise dos evangelhos, a gente vai ver isso. Mas, antes até mesmo da gente ver tudo aquilo que Yeshua pregou, e que é o evangelho do reino, aquilo que ele pregou, nós temos a responsabilidade aqui de parar e tentar compreender o que é a mensagem do evangelho do reino. E é isso mesmo que nós vamos fazer. A palavra evangelho, nós somos traduzir ela de maneira literal, ela significa boas novas. Né? Evangelho simplesmente é boas novas. E existem muitas boas novas na Bíblia. Não existe só um evangelho na Bíblia. Existem muitos evangelhos. Por quê? Porque a palavra evangélico significa boas novas. Então, tudo aquilo que Deus nos entregou como uma mensagem que vai nos fazer feliz, que nos dá segurança, que nos dá certeza do cuidado, do agir de Deus em favor nosso, é uma boa nova. Por isso que, na Bíblia, o termo evangelho, a palavra evangelho, ele é aplicado em diferentes situações. Existe o evangelho da cruz, o evangelho eterno, o evangelho de paz, o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho da glória de Deus e até mesmo o mistério do evangelho, entre outros que eu não estou citando aqui. Então, tudo isso são boas novas, mas não necessariamente eles estão falando de maneira específica a mesma coisa. Só que nós fomos acostumados a entender o evangelho como uma única coisa. Uma única coisa. E, na verdade, quando a gente aplica esses termos dentro do contexto em que a palavra boas novas, a palavra evangelho está sendo apresentada, a gente consegue compreender que uma boa nova citada por Paulo aqui, talvez não seja a mesma boa nova citada por Paulo aqui. Apesar de que todas estas boas novas, elas estão apontando para o mesmo ponto. O objetivo delas é o mesmo objetivo, mas não necessariamente elas são a mesma coisa. Então nós devemos compreender a especificidade de cada um desses evangelhos dentro do contexto em que eles estão sendo apresentados na Bíblia, para que nós possamos compreender que boa nova é essa, que não necessariamente é única, como, acredito eu, a maioria de nós aprendeu dentro da igreja, como se fosse uma coisa única. Uma coisa clara, inquestionável que nós temos aqui é que a nós foi comandado que nós preguemos o evangelho do reino ao mundo até o tempo do fim. Quando esse evangelho for anunciado aos 4 cantos do mundo, então virá o fim. E a nossa responsabilidade como povo de Deus, como discípulos de Yeshua,
daquele que nos salvou, que pagou o preço pelos nossos pecados e que nos comprou com o seu próprio sangue, o nosso papel é dar testemunho ao mundo do Evangelho do Reino. E por que o Evangelho do Reino? Por que não o Evangelho de Cristo? Por que não o Evangelho de Deus? Por que não o Evangelho eterno? Porque o termo Evangelho do Reino, ele compreende todos esses outros evangelhos. Todos os outros evangelhos que eu citei aqui anteriormente, eles estão contidos dentro da mensagem do Evangelho do Reino. Então, o Evangelho do Reino é nós apresentarmos ao mundo a totalidade da mensagem de boas novas que o Messias veio nos instruir, veio nos ensinar. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos focar em compreender a mensagem do Evangelho do Reino pela sua totalidade e não de uma maneira específica focada apenas em um ponto dessa mensagem. Primeiramente, eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 3, versículo 15 a 19 e capítulo 4, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui a gente vê a fé cooperando, né, ou agindo conectada à atitude de obediência a Deus. Então eles não puderam entrar no repouso por causa da desobediência. Isso está fazendo referência ao povo de Israel quando eles vão herdar a terra prometida. E essa desobediência foi fruto da incredulidade. E aí a gente chega no capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Ou seja, foram pregados o evangelho. Isso aqui é curioso, que eu tirei da minha versão da Bíblia aqui. E se você for no original, a palavra que está aqui traduzida como boas novas, na minha versão, é a palavra evangelho. Mas eles não colocam a palavra evangelho aqui. Por quê? Porque eles querem dar a entender, os tradutores da Bíblia, dentro da doutrina e da teologia cristã, eles querem dar a entender que esse texto aqui de Hebreus capítulo 4 não está fazendo referência ao evangelho, como o cristianismo coloca como se fosse uma coisa única. Então, quando eles vêm aqui, eles veem que a palavra que era evangelion, eles não traduziram como evangelho. Eles colocaram como boas novas para quê? Para quem lê e não pesquisa e não consegue. Às vezes a pessoa mais simples, que não tem nem acesso à informação, ela não consegue conectar as duas coisas. Mas o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: porque também a nós foram pregadas o evangelho como a eles. Mas a palavra de pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. O que o autor de Hebreus está afirmando aqui, ao escrever essa carta para o povo hebreu, é o seguinte: o mesmo evangelho que foi pregado para você e que te levou a reconhecer que Yeshua é o Messias, é o evangelho que foi pregado lá no deserto. Só que porque eles não misturaram essa mensagem com fé, a incredulidade deles os conduziu à desobediência, e a desobediência os conduziu à morte no deserto. Porque o que aconteceu ali no deserto? Aqueles que se rebelaram contra Deus e que desobedeceram Deus, eles pereceram durante 40 anos. Só as pessoas abaixo de 20 anos de idade, no qual Deus não imputou culpa por causa daquela decisão, é que herdaram a terra prometida. E o que o autor aqui está falando é o seguinte: cuidado para que a mesma coisa não aconteça conosco. Porque a mesma mensagem que foi pregada para nós, foi pregada para eles. Eles erraram. Nós vamos errar também?
Vamos ter cuidado para a gente não errar. Não vamos repetir o erro deles. Então aqui está falando do evangelho que foi pregado no primeiro século. O autor de Hebreus deixa claro que o mesmo evangelho que foi pregado ao povo hebreu no primeiro século já havia sido pregado ao povo hebreu na peregrinação no deserto. Se o evangelho pregado no primeiro século foi o evangelho, ou foi as boas novas do reino, e nós sabemos disso, porque Yeshua pregou o evangelho do reino, as boas novas do reino. Então, se eu sei que a mensagem que foi anunciada no primeiro século são as boas novas do reino, então eu concluo que a mensagem que foi anunciada no deserto são as boas novas do reino. É o evangelho do reino. Se é o mesmo evangelho, se foi a mesma mensagem, então eu tenho que ser capaz de ir no Antigo Testamento durante o tempo em que o povo viveu no deserto, e eu tenho que ser capaz de encontrar ali uma mensagem clara, não é uma mensagem oculta, porque se ela era oculta, o povo não tinha capacidade de compreendê-la. Então, Deus não pode julgá-los por algo que Deus não os capacitou a compreender. O que Deus os julgou, e o texto aqui é muito claro com relação a isso, ele os julgou por algo que ele prometeu, e eles não cumpriram porque eles não creram nele. Eles não creram que Deus cumpriria a promessa dele. Então, essa mensagem do evangelho pregada no primeiro século, nós temos que ser capazes de ir lá nesse tempo e encontrar essa mensagem sendo pregada, porque o autor de Hebreus fala que é o mesmo evangelho. É exatamente o mesmo evangelho. Então, para entendermos o evangelho do reino, nós temos que ir no Velho Testamento e ver o evangelho original que foi pregado ali. E aí eu recomendo, para quem está assistindo esse estudo pela primeira vez, ou está assistindo essa série pela primeira vez, existem 2 episódios que são importantes você assistir, para que você possa compreender tudo aquilo que nós vamos tratar durante essa semana e pelo menos a semana que vem, ou acredito eu que serão 3 semanas, onde nós vamos tratar do Evangelho do Reino. E são o episódio onde eu trato do ministério de João, porque nós sabemos que o Evangelho do Reino que Jesus pregou é a continuação do ministério que começou com João. Então, é o episódio que trata do Evangelho de João, do ministério de João, que é chamado A Voz que Clama no Deserto, e o episódio chamado As Duas Casas. Então, é extremamente que depois que você assistir esse episódio, volte lá pelo menos nesses 2 episódios. Eu recomendo que você volte, se você está assistindo isso aqui pela primeira vez, volte lá no início, na introdução, e comece a assistir tudo. É a melhor coisa para você conseguir compreender tudo que a gente vai tratar da agora para frente. Mas, se de repente você não tiver muito tempo, assistam pelo menos esses 2 episódios, que vai ajudar você a compreender tudo aquilo que a gente vai estar tratando da agora para frente. Então vamos investigar no Antigo Testamento o evangelho que foi pregado lá no Antigo Testamento. Em Gálatas 3, versículo 8, ele nos fala algo interessante. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, muitos acreditam que foi Paulo quem escreveu Hebreus, mas existe questionamento, né? Algumas pessoas acham que não, outros acham que sim. Então, eu prefiro falar o autor do Hebreus. Mas Gálatas nós sabemos que foi Paulo que escreveu Hebreus. Foi Paulo que escreveu Gálatas. Então, aqui em Gálatas, Paulo fala de maneira específica de que o evangelho foi pregado a Abraão. Então, não só nós sabemos, através do autor de Hebreus, que pode até ter sido Paulo, que o evangelho foi pregado ao povo no deserto, mas, na verdade, o evangelho foi pregado para Abraão, muito antes do povo no deserto. Então, para nós compreendermos a mensagem do evangelho, nós temos que ir lá em Abraão, e não simplesmente durante o povo no deserto. Quando a gente ouve essa questão, né, esse termo evangelho, o que vem na nossa mente, muitas vezes, é especificamente a morte e a ressurreição de Cristo. Né? Eu, pelo menos, cresci dentro de uma igreja batista, no qual pregar o evangelho é
anunciar para as pessoas que Jesus morreu e ressuscitou para pagar o preço dos pecados dela. Né? Eu cresci, eu acredito que, na sua totalidade, a mensagem cristã é essa. Talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que não. O evangelho é anunciar que Jesus morreu e ressuscitou para te salvar. É isso que é a mensagem do evangelho. Basicamente é isso. Né? O centro dessa mensagem, ela é isso. Essa é a mensagem do evangelho que nos foi anunciado pela doutrina cristã, baseada nas doutrinas desenvolvidas pelo cristianismo de Roma. Agora, uma coisa nós sabemos, baseado naquilo que nós já vimos do ministério de Yeshua e baseado naquilo que o próprio texto de Mateus e Marcos nos diz nesse estudo de hoje, que é o seguinte: Yeshua, ele não chegou na Judéia, na região da Judéia, em praça pública, e colocou um banquinho ou pegou uma caixinha de som, e ele virou lá no meio do povo e falou: quem crer que eu vou morrer e ressuscitar por vocês será salvo. Ele não fez esse tipo de apelo lá. Isso aí nós sabemos de maneira clara, inquestionável. Em lugar nenhum das Escrituras, nós vamos ver Jesus falando: creia que eu vou morrer e ressuscitar, que você será salvo. Essa não é a mensagem do evangelho que Jesus pregou. Não é. Isso aí é inquestionável. Na verdade, nós já vimos em um episódio anterior que o evangelho de João fala que quando ele faz a primeira referência no seu ministério a respeito da sua morte e ressurreição, que é quando ele está lá no templo e ele fala: destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. É só isso que ele fala. Ele não fala que, eu estou falando do meu corpo, que eu vou morrer. Ele não fala isso. O autor do evangelho do João é que fala. Ele vira e fala assim: ele estava se referindo ao seu corpo. E os seus discípulos entenderam isso depois que ele ressuscitou. Ou seja, durante todo o ministério de Yeshua, durante toda a vida dele, em momento algum, os discípulos de Yeshua, eles compreendiam a ideia da morte e ressurreição para a salvação. Eles não compreendiam isso. Isso só foi compreendido depois que ele morre e ressuscita. Isso é inquestionável. Então, Yeshua não ia na praça pública ou dentro da sinagoga em Cafarnaum ou em Nazaré falando: acredito que eu vou morrer e ressuscitar e que você vai ser salvo. E ele também não ia dentro desses locais, ou na praça, ou nas ruas, para poder falar: pede que eu entre no seu coração, me aceita como seu Senhor e Salvador e você vai ser salvo. De maneira nenhuma, ele nunca falou isso. A gente não vê isso em lugar nenhum nas Escrituras. Mas este é o evangelho que é pregado hoje. A questão é: Yeshua mandou a gente pregar o que ele pregou. Se ele não pregou isso, peraí. Temos que ter cuidado. Eu não estou com isso dizendo, né, desmerecendo ou desconsiderando o papel dessas mensagens quando elas são aplicadas dentro de um contexto correto, que é o que Paulo faz. Porque o que a gente faz é o seguinte: em vez de nós propagarmos o evangelho do Messias, a gente vai lá nas cartas de Paulo, e aí a gente foi convencido, né, de que a mensagem de Paulo é a mensagem para o gentio, então eu tenho que preocupar com Paulo. Não, eu tenho que preocupar com o Messias em primeiro lugar. Em primeiro lugar é a mensagem do profeta, que a gente já falou tantas vezes aqui. Porque eu vou ser julgado é segundo a minha resposta àquilo que o profeta veio ensinar. Então, primeiramente é o profeta. Depois eu vou ver se qualquer outra pessoa, incluindo Paulo, está alinhada com a mensagem do profeta, que é Yeshua, que é o Messias. E aí, se está alinhada, beleza, eu vou então aprender também com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João e com tantos outros. Inclusive com as pessoas hoje em dia. Mas a palavra que eu serei julgado por ela é por aquilo que eu vou ouvir e vou aplicar na minha vida daquilo que o Messias veio ensinar. Só que muitas vezes a gente vai lá no texto do Paulo, e aí Paulo fala, né, que eu pregue Cristo crucificado, que este seja o meu evangelho, etc. Então essa é a única coisa que eu tenho que pregar. Mas peraí, Jesus não pregava isso. Então vamos compreender aquela afirmação de Paulo dentro do contexto que ele está falando, para a gente entender o que Paulo está falando. Porque Paulo está mudando aquilo que Yeshua falou, porque Yeshua falou que é o evangelho do reino que tem que ser pregado. E aí Paulo está mandando pregar outro evangelho? Só esse evangelho que tem que ser pregado? O evangelho do reino tem que ser ignorado? Não. Então, quando aplicada dentro do contexto correto, a mensagem de que Jesus morreu para te salvar e ressuscitou para pagar o preço dos seus pecados, aplicada no momento correto, de maneira correta, ela é importante.
pregar a mensagem de que nós temos que reconhecer Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador e nos submeter à autoridade dele da nossa vida, ela é importante. Mas, que fique bem claro, Jesus não pregou isso. Isso está contido na totalidade da mensagem do Evangelho do Reino. Mas isso não é o Evangelho do Reino. Faz parte do Evangelho do Reino. E a gente tem que compreender isso. Então, o que eu estou falando aqui é que esse não era o evangelho pregado por Yeshua. E, com certeza, não é sobre isso que a carta aos Gálatas se refere quando diz que o evangelho foi primeiramente pregado a Abraão. Ou seja, não foi falado para Abraão, Abraão, porque Jesus vai morrer e ressuscitar, eu vou fazer de você uma grande nação. Não foi isso que foi pregado para Abraão. Foi outra coisa que foi pregado para Abraão, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Com base naquilo que Paulo escreve ao Gálatas, fica claro que nós precisamos entender o contexto em torno da vida de Abraão para entendermos a mensagem do Evangelho. Então, quando a gente analisa a vida de Abraão, a realidade em que Abraão vive, a gente consegue começar a compreender a mensagem de boas novas, lembrando que a palavra Evangelho nada mais é do que significa boas novas, as mensagens de boas novas que Deus ele transmitiu para Abraão. Então, o que aconteceu ali no tempo de Abraão? Tentando entender um pouco do contexto. A gente vem do dilúvio, Noé é salvo ali com a sua família, né? O Senhor destrói toda a humanidade por causa da rebelião do povo sobre a terra. O pecado havia dominado a terra de uma maneira que foi necessário destruir a humanidade, mas a família de Noé foi salva e eles repopularam a terra ali na época, região do Oriente Médio, né? Região ali da Mesopotâmia, etc. E a gente chega então, depois do dilúvio, a gente chega no tempo da Torre de Babel. Então, na Torre de Babel, quando a gente inclusive estuda livros secundários, não especificamente a Bíblia, mas livros de história, a história antiga, né? Quando a gente vai no museu, aqui na Inglaterra eu tenho muita oportunidade de ir no museu de história antiga e você consegue ver ali como que aquela época da Babilônia, da Assíria, a época ali de Nimrod, a humanidade havia completamente se esquecido do Deus verdadeiro, né? Aquele Deus de Noé que salvou a família de Noé, a humanidade já havia se esquecido dele. Alguns séculos depois já não se lembravam mais dele. E ali em Babel foi estabelecido o início de um sistema religioso pagão, um sistema religioso completamente opressor, que envolvia a política, a religião e a economia. Então era um sistema globalista, que é praticamente o que nós estamos vivendo hoje. Era um sistema globalista que dominava toda a humanidade e que estabeleceu um sistema de culto no qual eles cultuavam a criação e não o Criador. E ali em Babel é a origem de todo tipo de culto pagão e de misticismo que existe na humanidade hoje, que são práticas abomináveis para Deus. Então, dentro dessa realidade é que Abraão cresce. Ele não só cresce em um mundo completamente dominado pelo paganismo e que havia se esquecido do Deus verdadeiro, como o pai dele fazia ídolos para poder vender para o povo adorar. Então ele cresce em meio a uma sociedade completamente dominada pelo paganismo e que merecia a mesma destruição que havia acontecido no tempo de Noé. Porém, Deus tinha um plano diferente dessa vez. Ao invés de destruir a humanidade de alguma outra forma, porque ele já havia prometido para Noé que ele não usaria mais o dilúvio, mas ele poderia utilizar qualquer outra coisa para destruir a humanidade, ao invés dele partir para aquela atitude, o plano de Deus, então, era salvar a humanidade, era restaurar a humanidade e criar para si um povo santo. E ele, então, usa Abraão, ele chama Abraão de dentro dessa realidade pagã, e ele escolhe Abraão para, através de Abraão, cumprir o propósito de restauração de toda a sua criação. Isso aí a gente vê em Gênesis, capítulo
12, versículo 1 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em meio àquela realidade em que a humanidade novamente precisava ser destruída, Jeová chama Abraão do meio dessa realidade completamente abominável a ele, e através de Abraão, ele coloca em andamento esse projeto de salvação e de restauração da criação. Esse texto aqui que a gente leu é o texto que Paulo faz referência quando ele escreve a Gálatas, afirmando que o evangelho havia sido pregado a Abraão. Uma curiosidade aqui é que o termo que Paulo cita lá na carta de Gálatas, que é em ti serão benditas todas as famílias da terra, a palavra benditas do hebraico aqui, ela também tem o significado de enxertadas. Então, nós podemos aplicar esses dois significados. Não só elas serão abençoadas em ti, mas elas serão enxertadas em ti. Então, claramente, as boas novas que foram anunciadas para Abraão aqui em Gênesis capítulo 12, é de que Deus estabeleceria uma nação através dele, e a essa nação todos os povos da terra poderiam ser enxertados, sendo assim abençoados através de Abraão. Então a mensagem das boas novas que nós vemos na palavra de Deus, sendo revelada a Abraão, do próprio Deus sendo revelada a Abraão, é essa mensagem. Abraão, eu vou estabelecer um povo através de você. Eu vou estabelecer uma nação através de você. E essa nação que eu vou estabelecer, todas as nações da terra poderão ser enxertadas nela. E ao serem enxertadas nela, eles serão abençoados juntamente contigo. Isso é boas novas. Isso é evangelho. Mas, porque nós fomos condicionados a acreditar que evangelho é única e exclusivamente morte e ressurreição de Cristo, a gente não consegue ver isso aqui. A gente não consegue visualizar essa verdade aqui. E aqui é o início do evangelho do reino. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Isso aqui é Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 17. Me dá só um minutinho aqui que eu preciso ir ali fazer um negocinho, rapidinho. Desculpa, gente. O nariz estava escorrendo. Tive que dar uma corridinha ali no banheiro. Aí não precisava falar, minha esposa falou, mas eu sou uma pessoa muito transparente, sabe? Então vamos lá. Então, Gênesis capítulo 13, o Senhor fala para ele, né? Eu vou te dar uma descendência, não vai poder contar a sua geração, a sua descendência, e eu vou dar essa terra para você. Aqui o Senhor deixa claro para Abraão que este plano, né, que ele começou através dele, ele envolvia o estabelecimento de um povo em um determinado local, ou seja, o estabelecimento de um reino. Gênesis 15, versículo 1 e 6. Depois destas coisas, veio a palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo: não temas,
Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Jeová a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, então será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Então a fé de Abraão na promessa de Deus de estabelecer o reino através do seu descendente foi imputada a Abraão como justiça. Ele creu que aquela promessa que ele fez, em que ele se tornaria uma nação, no qual todas as nações da terra poderiam ser enxertadas e abençoadas através dele, ele creu que Deus iria cumprir isso, e isso foi imputado a Abraão como justiça. Gênesis 15, versículos 7 a 16. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. E disse-lhe: Senhor Deus, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Não teve jeito de escapar, não. Vai ter que ficar com um papelzinho aqui. Gênesis 15, 7 a 16. No Egito, a promessa de que a descendência de Abraão se tornaria um grande povo se cumpriu, se tornou realidade ali no Egito. E como nós já vimos no episódio das 2 casas, a congregação de Israel que saiu do Egito em direção ao Monte Sinai, ela não era mais uma congregação exclusivamente de descendentes de Abraão, mas era uma mistura de gente que incluía o natural e o estrangeiro que foram enxertados em Israel pela fé no Deus de Israel, conforme previsto lá, né, e profetizado lá no capítulo 12, versículo 3. Então, essa promessa que Deus faz para Abraão aqui no capítulo 15, ela se cumpre no Egito e ela já começa a tomar forma daquilo que Deus havia previsto lá no capítulo 12. Então a boa nova que foi anunciada lá no capítulo 12, em ti serão benditas todas as nações da terra, ela já começou a se tornar realidade quando o povo sai do Egito para ir para o Monte Sinai fazer a aliança com o Deus de Israel. Em ti todas as nações da terra serão benditas, serão enxertadas. Essa é a base do evangelho que foi pregado para Abraão. Gênesis 17, versículo 1 a 8. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu Jeová a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo:
Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pais de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Então, no verso 1 aqui, Deus coloca uma condição para cumprir esse propósito através de Abraão: ser perfeito. O texto diz, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e seja perfeito. E aí eu vou firmar uma aliança com você. Então, parte da mensagem do evangelho que foi pregado para Abraão, de que ele seria uma grande nação, na qual as nações da terra poderiam ser enxertadas e poderiam ser abençoadas, existe uma condicionante: seja perfeito diante de mim. Ser perfeito é parte do evangelho. É parte da mensagem do evangelho que foi pregada para Abraão. O resultado final é que Abraão seria o pai de muitas nações. Deus lhe daria a terra em possessão e Jeová seria o Deus de todo o povo. Não só o Deus de Abraão, mas o Deus de toda a sua descendência, que inclui os estrangeiros que são enxertados a Israel pela fé. Essa é a promessa de Deus aqui no capítulo 17. A terra prometida a Abraão, ela seria então o centro do reino estabelecido por Deus através dele. Não necessariamente todas as nações que foram geradas a partir de Abraão, elas estariam localizadas na terra de Israel. A terra de Israel é o local onde, especificamente Jerusalém, é o local onde Deus escolheu para ali colocar o nome dele. Ela seria o centro do sistema de adoração a esse Deus, que é o Deus de toda a terra, e todas estas nações, através da fé no Deus de Abraão, seriam enxertadas em Israel, e Deus seria o Deus deles. O reino que Deus estabeleceu para Abraão desde o princípio, ele não era o reino para Abraão. Abraão, ele é simplesmente o instrumento usado por Deus para estabelecer o reino para ele mesmo. O reino de Deus, que na verdade foi o objetivo desde quando Deus criou os céus e a terra. Deus criou esse planeta que nós vivemos dele, né, perfeito, no tempo da criação, e colocou Adão e Eva e ordenou a eles: crescei e multiplicai-vos, para que Deus estivesse estabelecendo o reino dele na terra. Aquilo ali era o reino de Deus, onde existiria uma humanidade e nós teríamos um só Deus, que seria o nosso Deus, o nosso rei, seria tudo. E o que Deus fala para Abraão aqui é o seguinte: olha, Abraão, eu estou te usando, mas não é para você. Não é que eu estou fazendo uma grande nação para Abraão ser o rei dessa nação. Você é o instrumento que eu estou usando para criar uma nação para mim. Eu vou ser o Deus dessa nação. E este vai ser o meu reino, ou seja, o reino de Deus. Não é o reino de Abraão, é o reino de Deus. Essa é a mensagem do evangelho que foi pregado para Abraão. Do versículo 9 em diante, se você olhar lá no capítulo 17, o Senhor então estabelece uma condição para Abraão e os seus descendentes, que é guardar a aliança com ele perpetuamente, por todas as suas gerações, para todo sempre. E então ele estabelece ali com Abraão a aliança da circuncisão. Gênesis 18, 17 a 19. E disse Jeová: ocultarei eu a Abraão o que faço? E aqui o contexto aqui era quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Ele fala: ocultarei eu de Abraão aquilo que eu vou fazer? Né? Os anjos, 3 anjos chegaram na casa de Abraão, foram bem recebidos, e aí na hora que eles saem para destruir Sodoma e Gomorra, eles falam, um dos anjos, né?
que o texto, inclusive, o identifica como sendo Jeová, né? Mas pode ser realmente um anjo que simplesmente estava ali como um representante de Jeová. Ele fala, vou esconder dele o que nós vamos fazer? E aí ele fala o seguinte, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, ou seja, visto que o evangelho que nós pregamos para Abraão, ele vai se tornar uma realidade, lembrando que este evangelho é o que Paulo cita lá em Gálatas, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, visto que isso vai se tornar uma realidade, ele vai se tornar uma poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra. Quer dizer, deixa eu corrigir aqui, tudo isso que eu falei antes é uma pergunta. Né? Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? E aí a resposta é, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele para guardarem os caminhos do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Por que o anjo sabia que a promessa feita a Abraão iria se cumprir na pessoa dele? Porque eles sabiam que Abraão ele iria cumprir o papel dele, condicionante, estabelecido por Deus, de ser perfeito diante de Deus. Portanto, aquela atitude lá no início, de que Deus creu na promessa de Deus, e isso foi imputado como justiça a Abraão, ele não foi imputado como justiça a Abraão pelo simples fato de Abraão ter acreditado no que Deus tinha falado. É pelo fato de que Jeová conhecia o interior de Abraão, e ele sabia nos caminhos que Abraão iria caminhar nele. E aqui o próprio anjo, ele dá testemunho disso. Né? Aqui o anjo de Jeová, ele dá testemunho que a fé que foi imputada por justiça a Abraão é porque o Senhor sabia que ele cumpriria o papel de ser perfeito diante dele, guardando os caminhos do Senhor e instruindo seus filhos a fazerem o mesmo, para que a promessa do reino se cumprisse na sua vida e dos seus descendentes. Tiago dá testemunho disso na sua carta, lá no Novo Testamento. Tiago 2, versículo 19 a 23. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. O que Tiago está falando aqui? Não foi simplesmente o fato de Abraão ter crido, foi o resultado da fé de Abraão que na prática se manifestou verdadeira. Por isso que o anjo aqui ele dá testemunho de que Abraão, eu sei que ele vai ser uma grande nação. Por quê? Porque ele vai andar nos caminhos do Senhor, ele vai ensinar os filhos dele a fazer o mesmo, ele vai cumprir a condicionante de ser perfeito diante de Deus. E ao cumprir essa condicionante, a promessa das boas novas, do evangelho do reino, que foi anunciado para Abraão, que é este reino no qual Deus será o soberano rei de toda a humanidade, essa promessa vai se tornar uma realidade por causa da obediência de Abraão. E aqui Tiago faz referência a isso e fala, ele não foi justificado só pela fé, ele foi justificado pelas obras. Por quê? Porque aquilo que ele creu, aquilo que ele confessou com a boca, trouxe um resultado prático na vida dele de andar em fidelidade diante de Deus, de cumprir a condicionante de, se eu quero viver em um reino no qual existe um Deus santo e um Deus justo, eu tenho que ser santo e justo como ele é. Eu tenho que andar em justiça, eu tenho que buscar viver em perfeição. O Antigo Testamento dá testemunho de que essa foi a realidade do relacionamento de Abraão com Jeová, e Tiago dá testemunho disso lá no Novo Testamento. Tiago aqui está fazendo referência, quando Tiago fala, né, de que ele por acaso não ofereceu Isaque,
né? A obra que Tiago está citando aqui é a oferta de Isaac. Apesar de que os anjos estão citando como obra o conjunto da vida de Abraão, o comportamento dele como um todo, na fidelidade dele a Deus e no instruir os filhos dele na fidelidade dele a Deus. Eles estão apontando para a mesma coisa, né, o fato de que a obra é que confirma a fé, mas estão citando situações específicas e diferentes na vida de Abraão. No caso aqui, Tiago estava fazendo uma referência específica ao ato ali do sacrifício de Isaac. Então, esse sacrifício de Isaac, oferta, né, de sacrifício de Isaac, ele está no capítulo 22 de Gênesis. E nesse ato em que Abraão oferece Isaac, nós conseguimos ver aqui uma sombra do sacrifício do Messias. A gente consegue ver essa sombra profética do sacrifício do Messias, sem o qual as promessas de Deus a Abraão jamais seriam cumpridas na sua plenitude. Jamais seriam cumpridas na sua plenitude. Gênesis capítulo 22, versículo 8 a 14. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Né? A gente conhece a história muito bem, né? Ele sobe lá com Isaac, Isaac pergunta para ele: nós temos o altar, nós temos a lenha, mas não tem a ovelha. E aí Abraão fala: não, Deus vai providenciar para ele a ovelha. Assim caminharam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz: até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tudo isso que está narrado aqui em Gênesis capítulo 22 aconteceu no Monte Moriá, aonde cerca de 1.500 anos depois, Jeová entregou o seu próprio filho para tornar plena a promessa que ele fez a Abraão. Então, isso aqui é uma figura profética daquilo que iria se cumprir na pessoa de Abraão, daquilo que iria se cumprir na pessoa de Cristo. Mas a mensagem do sacrifício, ela faz parte do todo das boas novas que foi apresentada para Abraão. Inclusive, isso aqui não é uma coisa explícita. Abraão, ele fala aqui de maneira profética: neste monte Deus proverá. E realmente Deus proveu para toda a humanidade o seu filho, para ele ser o sacrifício que levasse a cabo, na sua plenitude, na sua totalidade, a mensagem do evangelho que foi originalmente pregada para Abraão, de que Deus constituiria para si uma nação no qual todas as nações da terra seriam abençoadas e seriam enxertadas, e ele seria Deus sobre todos. Então a gente sabe que isso aqui se tornou realidade na pessoa de Cristo, mas isso é parte do todo, não é o todo. Né? Eu sei que tem gente que talvez fica até ofendida da gente falar isso. Marcelo, você está falando que o sacrifício de Cristo não é tudo? Não é. Não é. O sacrifício de Cristo, ele tem um propósito específico. Ele não é o tudo. Ele é a porta para o qual todo o resto vai acontecer. Sem o sacrifício de Cristo, nada do resto se torna realidade. Mas ele não é o todo. Ele não é o todo. Ele é o mais importante? Ele é o mais importante. Se não fosse o sacrifício do Messias, a porta para nos tornarmos parte do povo de Deus, ela estaria fechada até hoje. E para todos. Não só para o gentio, mas também para o judeu. Para todos. Não existiria esse acesso ao Pai. A obra de restauração da humanidade, ela não teria tido a possibilidade de se tornar plena se não fosse o sacrifício de Cristo. Então, ele é o evento mais importante do evangelho do reino? Porque ele é que possibilita que tudo se cumpra. Mas
mas ele não é o todo. Né? E as pessoas, às vezes, focam só nisso. É morte e ressurreição. Se você acreditar em Jesus morreu e ressuscitou, você está salvo. Se você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, você está salvo. E ao fazer isso, você não está cumprindo a ordem que o próprio Cristo mandou você fazer, que é anunciar ao mundo o evangelho do reino na sua plenitude. E não só naquele objeto que torna ele possível, mas na sua plenitude. E se você não pregar ele na sua plenitude, você não vai estar cumprindo o papel do servo fiel. Quando o seu mestre voltar e pedir conta, você vai virar para ele e falar com ele, olha, a mesma moedinha que você me entregou, eu guardei ela aqui, porque eu sei que o senhor é um senhor muito severo, então eu estou te devolvendo o mesmo que você me deu. E aí o que o senhor vai falar? O texto lá diz, vai para as trevas. Você vai sofrer consequências, você é infiel, você é um servo infiel, você não cumpriu o propósito. Então, por mais que a mensagem da morte e ressurreição ela é a mensagem mais importante do evangelho, ela não é o todo, e a pregação do evangelho do reino não se resume a ela. A pregação do evangelho do reino, ela é a pregação de um projeto muito mais amplo do que única e exclusivamente a morte e ressurreição. Eu espero que as pessoas consigam compreender isso e entender que eu não estou desmerecendo, muito pelo contrário. Eu estou falando aqui, quero ser categórico, de que todo o resto não existiria se não fosse a morte e ressurreição de Cristo. Isso é claro. Todo o resto não existiria. Sem ele, sem o sangue do Cordeiro derramado por nós, os nossos pecados não teriam sido perdoados e nós não estaríamos em aliança com o Pai, porque foi ele, que foi o sangue dele, que estabeleceu a nova aliança. Mas a mensagem do evangelho que Yeshua mandou que nós pregássemos, não se resume a isso. Não é só isso. Se nós nos limitarmos a falar só disso, talvez nós não estamos preparando as pessoas para o reino. Nós estamos preparando as pessoas para o castigo. Porque é o mesmo que você chegar para aquele servo e virar para ele e falar, olha, não se preocupe em multiplicar o dinheiro, o talento que o seu mestre te deixou. Não se preocupe não. Guarda o seu talento, fica com ele guardadinho. E aí na hora que o mestre chegar para pedir conta, aquela pessoa virar e falar assim, olha, mas o meu companheiro aqui, o chefe da fazenda, né, o pastor, o padre, o bispo, o rabino, ele falou comigo que eu não precisava preocupar com o meu trabalho. Ele não precisava com a obra que eu executaria para fazer com que esse dinheiro meu, que esse talento meu, produzisse mais, rendesse mais. E aí o mestre vai virar e falar, olha, se você não cumprir o seu papel, vai para as trevas, onde tem sofrimento e ranger de dentes. Então nós temos que nos preocupar com toda a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, ela continua depois da cruz. Ela não para na cruz. Ela continua depois da cruz. E a gente precisa entender qual é essa mensagem que vai além da cruz para que nós possamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou e nos escolheu, que é o mesmo para o qual ele chamou Abraão. Sejam perfeitos diante de mim. E a gente tem que entender como que nós vamos cumprir esse papel de sermos perfeitos diante dele. Capítulo 26, versículo 1 e 5 de Gênesis. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Novamente, aquela promessa que começou lá em Gênesis capítulo 12, na primeira vez que Deus teve um contato com Abraão e que chamou Abraão de Ur dos Caldeus, cumprindo o propósito em te dar essa terra, eu vou multiplicar a tua descendência, elas serão como a estrela do céu, eu vou estabelecer aqui uma grande nação, um grande reino, e todas as nações da terra serão benditas através disso. Agora vamos ver o último versículo, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, eu vou cumprir
essa promessa que eu fiz a Abraão, as boas novas do reino que eu anunciei para Abraão, eu vou cumprir através de você, porque Abraão cumpriu o papel dele diante de mim, sendo fiel. Ele creu em mim, eu sabia que aquela declaração de fé dele não era da boca para fora, era uma declaração que iria produzir resultado na vida dele, e o resultado da vida dele é que me leva hoje a estar falando com o filho dele e falando, eu vou cumprir o que eu prometi, porque o seu pai cumpriu comigo o papel dele, em ser fiel nos mandamentos, em guardar a minha lei, os meus preceitos e os meus estatutos. Aqui no capítulo 26, Jeová confirma as promessas feitas a Abraão, a seu filho Isaque. Para a teologia cristã tradicional, quando Paulo escreve aos Gálatas que o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão, eles pensam exclusivamente no seu ato de ofertar Isaque em sacrifício. Isso acontece porque o evangelho do cristianismo romano não é o evangelho de Cristo, é o evangelho a respeito de Cristo. Mais especificamente, a respeito da sua morte e ressurreição, que é sim a parte mais importante do evangelho, pois sem sua morte e ressurreição todo o resto não existiria. Porém, o evangelho pregado por Cristo vai muito além do seu sacrifício. E esse foi o evangelho que Deus revelou a Abraão. A promessa do estabelecimento de um reino, onde o cidadão deste reino seria perfeito diante de Jeová, seguindo exemplos e ensinamentos do seu pai Abraão, andando nos caminhos do Senhor. E então Jeová seria o Deus deles neste reino que não terá fim. Essa foi a mensagem de boas novas do evangelho anunciado a Abraão desde o primeiro dia que Jeová o chama de dentro do paganismo em Ur dos Caldeus e promete que através dele ele formaria um reino eterno, no qual todas as nações da terra seriam enxertadas a ele e seriam abençoadas em razão disso. Então, na próxima semana, nós vamos continuar o estudo tratando do evangelho que foi pregado aos descendentes de Abraão no deserto. E aí a gente vai começar a conseguir construir o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino não está só lá no Novo Testamento. O evangelho do reino começou com Abraão, como a gente viu hoje. Então agradeço a Jeová por essa mensagem que ele nos deu hoje e fico aberto aí para perguntas e questionamentos. Né? Quem quiser fazer um comentário, quem quiser discordar, fica à vontade, eu não tenho problema com isso, desde que seja de maneira respeitosa, eu não tenho problema nenhum com isso. E eu fico à disposição aqui também para responder perguntas de quem quiser abrir algum questionamento. Se eu tiver condição de responder, eu respondo. Se eu não tiver, eu procuro a resposta e depois tento responder depois. A Fátima escreveu aqui: estou extasiada com este estudo, que maravilha! Quantas verdades que foram ocultas pelo sistema eclesiástico romano e cristão, propriamente dito. Ô Fátima, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Como eu disse no início do estudo, eu não fazia ideia que eu ia falar de Abraão hoje. Eu não lembrava, é lógico, eu já li a carta aos Gálatas várias vezes, mas eu não lembrava dessa passagem de que o evangelho havia sido anunciado a Abraão. Eu não lembrava. Eu lembrava de Hebreus capítulo 4 e eu sabia que o evangelho havia sido pregado ao povo de Israel no deserto. Mas eu não fazia ideia da pregação do evangelho a Abraão. E na hora que eu vi esse texto, a coisa assim, baseado naquilo que eu conheço da história de Abraão, ficou para mim ainda mais clara. Começou lá. A mensagem começou lá. E essa mensagem do Evangelho do Reino, nós vamos terminar ela em Apocalipse. Eu já sei onde que ela vai acabar. Ela vai acabar numa cidade descendo do céu. E um reino sendo estabelecido eternamente. Onde Deus, a glória de Deus vai habitar no meio do seu povo. Mas a promessa começou lá.
O evangelho a respeito do reino, ele começou lá. Dentro deste evangelho, como eu já disse várias vezes, nós temos a morte e o sacrifício de Cristo. Mas a morte e o sacrifício de Cristo não é o evangelho, não é o todo o evangelho. Ela é o instrumento pelo qual o projeto de restauração da humanidade, deste reino, Deus, ele conseguiu colocar ele em prática. É através do sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, nada disso funcionaria. Mas não é só isso. E durante a vida inteira dentro da igreja, a única coisa que a gente aprendeu foi: aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, crê que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O resultado disso é o quê? É que, além disso, nós somos instruídos a viver em rebelião. E ao viver em rebelião, dentro da realidade da mensagem do Evangelho do Reino, nós caímos no problema que está sendo citado lá em Hebreus capítulo 4. Cuidado para a sua fé, para você receber a mensagem e a sua incredulidade na mensagem, ou, no nosso caso, não é nem a incredulidade, o fato da mensagem ter sido distorcida, ou o fato da mensagem não ter sido completa, nós somos conduzidos a uma vida de desobediência. E o que a desobediência faz? Ela fez com que Israel não entrasse nas promessas, não herdasse a promessa do repouso. E o que o autor de Hebreus fala? Cuidado para que o mesmo não aconteça com vocês. E quando a gente vê as palavras de Yeshua no Evangelho, ele alerta o povo de Israel: cuidado para que líderes cegos não guiem pessoas cegas diretamente ao abismo. Então a gente tem que ter cuidado com a mensagem que nos está sendo passada, porque a mensagem que é nos passada de que nos basta, nos basta crer na morte e ressurreição de Cristo, é isso que me basta. Eu não preciso preocupar com mais nada. E eu já ouvi isso de várias pessoas. Eu não preciso preocupar com mais nada, é só isso que me basta. Se é só isso que te basta, você não entendeu o que é o Evangelho do Reino. E você corre um sério risco de, quando você encontrar com o seu mestre, ele diga para você: não te conheço, nem sei quem você é. Ah, mas eu fiz em teu nome, eu declarava que eu era teu servo, eu expulsava demônio, eu fazia isso, fazia aquilo, que é um outro texto pesado, que nós vamos lidar com ele também daqui a algum tempo, mas que está diretamente relacionado com o que eu estou falando hoje. Então a pessoa vai chegar diante do mestre, não vai estar preparada, e talvez ela pode se decepcionar. Então a mensagem tem que ser anunciada de maneira completa. De maneira completa. Porque o que nós temos que pregar é o Evangelho do Reino. E tudo isso que a gente leu aqui hoje é Evangelho do Reino. Tudo isso aqui faz parte do Evangelho do Reino. Edismar, sabe as palavras. Marcelo, você tem um dom na palavra. Obrigado, Edismar. Um abraço, saudade de você. Daqui a um tempo eu estou de volta aí no Vale do Aço. Se Deus quiser, daqui a alguns meses estamos indo embora de Londres, voltando para o Brasil. A Fátima colocou aqui: não acaba não. Ai, Fátima, olha, a minha intenção era fazer só um estudo hoje, mas igual eu tô te falando, não sabia nem que eu ia falar de Abraão. Depois o troço foi lá e cresceu. Eu falei: cara, nossa, eu não vou conseguir fazer hoje. Acho que vai ter mais 2 sábados ainda para frente. Não irei fazer perguntas agora, tenho que meditar muito em tudo isso. Antônio, Marcelo, obrigado pela aula, me ajudou muito no meu estudo da Torá. Ensinamos e estudamos por tanto tempo a palavra e acaba que verdades passam e não enxergamos. Fátima, o problema é que nós aprendemos a ignorar o Velho Testamento. Eu estou lendo o Velho Testamento como algo importante nos últimos 10 anos. Durante a minha vida dentro da Igreja Batista, a única coisa que interessa é o Novo Testamento e um versinho ou outro lá do Velho Testamento para poder te levantar moralmente, né? Que Deus cuida de você, que Deus te guarda, que Deus te protege e tal. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou então vai lá no versículo do dízimo, né? Vocês me roubam nos seus dízimos, nas ofertas. Só o que convém. Mas você não usa o Velho Testamento como palavra de Deus revelada e atual, que ainda continua valendo, continua prática para o dia de hoje. A gente não usa isso. E desde quando eu comecei esse meu canal aqui, o que eu tenho falado é o seguinte:
O Velho Testamento, ele é o fundamento, ele é o alicerce no qual a gente constrói o entendimento do Novo Testamento. Se a gente joga o alicerce fora, é como se a gente estivesse construindo a casa na areia. E aí, o que vai acontecer? O primeiro vento que vem, derruba e leva embora. Então, a gente tem que conhecer o alicerce. E olha, volta a dizer, eu não fazia ideia dessa mensagem aqui até... Que dia que eu fiz ela? Foi ontem à noite, né? Ontem à noite. Ontem, durante a tarde e a noite, eu sentei e comecei a escrever e a coisa foi nessa direção. O Senhor foi me guiando nessa direção e eu não fazia ideia disso aqui até ontem. Eu não fazia ideia. Hoje eu sei. E vocês também, junto comigo. Hoje eu sei onde começou o Evangelho do Reino. Eu não sabia que tinha começado aqui. Deus é maravilhoso. E ele honra quem tem desejo de conhecer a verdade dele, e ele nos revela a verdade dele, se nós estivermos preparados para ouvir e deixar que a verdade dele nos controle, né? E quebre paradigmas, quebre preconceitos que nós temos, né? Infelizmente, a maioria das pessoas elas estão tão presas à sua religiosidade que mesmo elas ouvindo algo desse tipo e concordando, elas ainda preferem ignorar porque elas estão presas ao sistema religioso, como acontecia com o povo judeu no tempo de Yeshua. O Jean colocou aí, a palavra se revela e se esconde conforme nossa obediência. A nossa obediência. A obediência vê amor ao Criador. É isso mesmo, o Jean. Tem uma passagem, acho que é uma parábola, eu não estou lembrado aqui agora, é uma parábola de Jesus, no qual ele fala que alguma coisa no sentido de que quem busca mais verdade vos será acrescentada, alguma coisa assim. Não estou lembrado aqui agora a passagem, mas é dentro desse sentido que você está falando. Quanto mais nós obedecemos, mais verdade nos será revelada. Isso é inquestionável, é assim que funciona. Quanto mais obedecermos, mais verdade nos será revelada. Gente, eu acho que então nós não temos mais perguntas por hoje. Agradeço aí a participação de vocês. Peço que compartilhem o estudo, façam propaganda da mensagem. Não é para ganhar dinheiro, não é para receber like, porque eu não ganho dinheiro com nada disso aqui no Facebook, nem YouTube, nem nada. É para que as pessoas tenham acesso a essa informação e que elas possam examiná-la. Né? Eu não estou colocando isso aqui como a minha doutrina, única verdade, não, mas as pessoas têm que ser confrontadas com isso aqui para que elas possam refletir sobre aquilo que elas acreditaram a vida toda. O meu filho de 10 anos, a gente estava no carro essa semana e ele virou para mim e falou assim comigo, pai, eu vou te fazer uma pergunta difícil. E eu falei com ele assim, qual pergunta? E aí a pergunta dele para mim foi a seguinte, como que eu consigo diferenciar a verdade da mentira? E realmente, para uma criança de 10 anos, é difícil compreender, é uma pergunta difícil. E a minha resposta para ele foi a seguinte, examine todos os argumentos, examine o que uma pessoa fala, examine o que a pessoa que discorda dele fala, compara os dois, procura se informar por você mesmo, que você vai chegar à conclusão de quem está falando a verdade ou a mentira. Mas a única maneira é se você for diligente, se você for dedicado em buscar a verdade. Se você for acomodado e cruzar os braços e deixar as pessoas te falarem e você simplesmente acreditar no que eles vão te dizer, eles vão te enganar muito facilmente. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim. Elas não querem buscar a verdade. A Fátima escreveu aqui, sim, as pessoas não gostam do Antigo Testamento. Sempre me cobraram por citar o Antigo Testamento, mas nunca dei ouvido. Segui estudando a Torá, os profetas e os salmos, assim a nova aliança faz-se plenamente completa. Sem dúvida. A palavra só frutifica em solo fértil. Isso mesmo, Jean. Gente, então eu acho que por hoje é só. Jeová nos abençoe, nos dê uma semana abençoada. Que ele me capacite a preparar a continuação desse estudo para a próxima semana. E ainda temos muita coisa para falar. Vamos falar do povo no deserto. Vamos falar depois do Evangelho no Novo Testamento. O Evangelho pregado por Jesus, o Evangelho pregado por Paulo, o Evangelho pregado por João. Não João o Batista, mas João o Apóstolo. O Evangelho eterno,
lá de Apocalipse. Nós temos muita coisa para falar ainda sobre o Evangelho. Tá bom? Fiquem na paz, que Jeová abençoe todos vocês. Obrigado pela participação aqui.